Alô, Dividers, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós vamos continuar falando sobre magia. No episódio passado nós falamos sobre o que era um sistema leve, o que era um sistema pesado e a diferenciação entre os dois. Se você é novo aqui, eu vou deixar um card do episódio passado explicando mais ou menos como funciona cada um dos seus sistemas, mas hoje nós iremos falar sobre a calibração e como escolher cada um deles. Mas se você já viu o último episódio, eu vou apenas dar uma relembrada da diferença entre os dois. Basicamente, a diferença funciona quanto quão restritas são as ideias e quão restritas são as leis que definem esse sistema de magia. Onde isso é mais pesado, as regras elas seguem uma linha de raciocínio um pouco mais forte, um pouco mais fechada, onde as regras e diretrizes são coisas muito mais focadas e importantes. Para um sistema mais suave, as regras são mais abstratas, mais sutis, e essa é a principal diferença entre os dois. Mas qual é o tipo de sistema mágico que é o melhor? A resposta dessa pergunta depende inteiramente das suas preferências como leitor ou como escritor. Como você já viu, existem prós e contras tanto para um sistema mais pesado quanto um sistema mais suave. Se você gosta de ler histórias que seguem estritamente um senso de lógica e raciocínio, provavelmente é atraído por sistemas de magia mais pesado. Por outro lado, se você está mais intrigado com romances formulados em torno de um sentimento de complexidade e admiração, os sistemas de magias mais suaves são provavelmente a escolha perfeita para você. Tanto o sistema mágico mais pesado quanto mais suave provaram ser bem-sucedidos no passado. No final das contas, eu não ficaria tão preocupado com a categoria do sistema, e sim com a qualidade do conteúdo. A criatividade do autor e o conceito do próprio sistema mágico são fatores muito mais importantes a serem considerados no domínio da qualidade da escrita. Mas como escolher entre um sistema mais pesado e um sistema mais suave? A magia está no cerne da fantasia. Do mito antigo à Guerra nas Estrelas, os escritores criaram incontáveis sistemas mágicos. Vida dos sonhos sobrenaturais são trazidos a nós nas páginas com um abanar de uma varinha. Mas à medida que os mundos se tornam mais saturados com histórias cheias de magia, torna-se mais importante do que nunca tornar o seu sistema mágico notável e verossímil. Caso contrário, corremos o risco de fazer algo que não se destaca na multidão. Pense em como um sistema mágico se integra com os seus componentes da sua história, como personagem, emoção, enredo, tema. Tudo isso é afetado pelo modo como você projeta seus sistemas de magia. E isso começa com a escolha entre um sistema de magia mais suave ou um sistema mais pesado. O espectro. Os sistemas mágicos existem em um espectro que foi popularizado por Brandon Sanderson. Ele varia do mais pesado ao mais suave. Cada lado do espectro tem seus prós e contras, e depois de aprendê-lo, você pode decidir onde deseja que o seu sistema se encaixe no espectro para melhor servir a sua história. Como já falamos, existe um sistema de magia mais pesado. Esses são sistemas com regras e regulamentos definidos. Um sistema de magia mais pesado terá um conjunto claro e delimitado. Como, por exemplo, um dobrador de terra só pode manipular rochas, mas não fogo. Geralmente, essas regras não podem ser quebradas e o leitor reconhece as regras. Então, como eu falei, como por exemplo, nós temos um desenho Avatar, onde não é possível fazer essa diferença entre as trocas de dobras, nós temos Fullmetal Alchemist e nós temos também a trilogia de Mistborn. E temos também um sistema mais suave. Esses são sistemas mais místicos. Um sistema de magia suave não tem regras rígidas e rápidas. É mais selvagem e indefinida. O leitor pode ver o que está acontecendo, mas muitas vezes não tem o conhecimento da mecânica. Gandalf voltou à vida porque é um mago, e ponto final. O bom dos sistemas é que as regras não podem ser quebradas se você nunca as estabelecer. E nós temos como, por exemplo, Star Wars, Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia, Game of Thrones. Agora nós vamos entrar num conceito chamado solução de problemas. Para definir se o seu sistema vai ser mais leve ou mais pesado, eu vou trazer um conceito trazido por Brandon Sanderson que é a solução de problemas. A magia vai ser um papel-chave para resolver esses problemas ou vai ser apenas um segundo plano? Como gosto de enfatizar, o escritor Brandon Sanderson tem um conjunto de 3 regras para projetar seus sistemas mágicos. E a sua primeira regra é a chave aqui. Se o seu personagem usará magia regularmente para resolver problemas, considere um sistema de magia mais pesado. Conforme seu público aprende as regras, eles serão capazes de resolver problemas junto com o seu personagem. Mais importante, quando os personagens resolverem um problema complexo usando magia, não vai parecer uma desculpa. O público pode usar a lógica de como a magia foi usada. E com isso, um sistema mais pesado, você pode se inclinar para usar mais magias para resolver seus problemas. Se os seus personagens precisam resolver muitos problemas usando magia, não é muito aconselhável usar um sistema mais suave. Se os personagens estão constantemente conjurando respostas para os problemas sem qualquer explicação, então essas resoluções não serão satisfatórias para o público. Isso não significa que você não pode resolver problemas com magia suave. Significa apenas que você deve tentar evitá-lo. Usar algumas vezes na história é bom, mas usar demais você correrá o risco de sacrificar a tensão em suas cenas. Se o público começar a esperar que uma magia desconhecida se precipite e salve o dia, nenhuma das suas cenas terá atenção, porque sempre há uma chance de acontecer um deus ex machina. Em resumo, se a sua história envolve muita solução de problemas com magia, incline-se para um sistema mais pesado, se não, considere-se um mais suave. Outro ponto importante para você definir o seu sistema de magia é o tema.
A magia pode ser usada para retratar o tema da sua história. Seus diferentes efeitos servem como substitutos para conceitos do mundo real, e o quanto seu público entende as regras do seu sistema mágico afeta até que ponto você pode fazer isso. Em um sistema de magia mais suave, uma vez que seu público não entende o funcionamento interno da magia, você pode servir a um propósito mais metafórico. A imaginação tem mais espaço para brincar quando não está cheia de regras e limites. Como por exemplo em Star Wars. A Força é um sistema de magia mais suave. É de natureza mística e o público não entende realmente como funciona. Ela serve como uma metáfora para a experiência religiosa. A expressão ir para a força ou lado negro da força representa uma transformação espiritual do seu portador, à medida que ele se alinha com o poder sempre presente. O sistema de magia mais pesado pode ser muito rígido para esse uso metafórico. Se o público souber exatamente como uma magia funciona, ele elimina o mistério que a cerca. Por exemplo, se soubermos uma razão biológica para a qual as pessoas podem usar a força, ela perde a sua metáfora religiosa. Em vez de uma experiência mística, a força se torna uma operação mecânica. Outro ponto a ser avaliado quando você vai definir o sistema mágico é o seu público. Não é segredo que pessoas são diferentes e têm estilos diferentes. Se as pessoas elas são mais lógicas, mais centradas, gostam de regras e como entender como as coisas funcionam, obviamente um sistema mais pesado vai ser muito útil para a sua escrita. Porém, se o seu público ele é mais leve, um pouco mais casual e mais místico, onde gostam de mais entender o funcionamento mais geral da história do que do sistema mágico, acredito que um sistema mais suave será um bom, importante e interessante para você. Então, saiba definir bem o seu público para poder entender se você focará de um estilo mais um ou de um estilo mais um outro. Um outro fator que vai ajudar você a definir o seu sistema de magia está mais focado à questão futura da sua história, que é a expansão. Conforme a sua história avança, você pode querer expandir seus poderes de magia. Isso pode ajudar a aumentar as apostas à medida que a história avança, especialmente para séries mais longas. Mas se for muito explícito como a sua magia funciona, antecipá-la pode ser algo difícil de fazer. Em um sistema de magia mais pesado, uma vez que o público é informado de como a magia funciona, qualquer expansão precisará de um álibi hermético ou então será considerado artificial. Você terá que trabalhar muito para inserir uma expansão no poder na sua história. Por outro lado, os sistemas de magia mais suave deixam muito mais espaço para a expansão. Você não precisa explicar demais um novo elemento para o seu público se ele não entender totalmente como funciona o seu sistema e isso não vai ultrapassar os limites. Mas, no entanto, não vá muito longe demais com isso. O sistema de magia mais suave pode sofrer de diversos deslizamentos de poder por causa dessa capacidade de se expandir facilmente. Se os poderes se expandirem, ainda devem fazer sentido na história e servir como um salto lógico de poderes anteriores. E lembre-se, você não deve usar magia suave para resolver muitos problemas. Dessa forma, mesmo que a magia não se torne mais forte, ela não estará lá para salvar o dia todos os dias. Se a magia suave se expandir, ela deve ser usada para transformar qualquer um que seja ao propósito da sua história. Como, por exemplo, o tema. Depois de todas essas informações e reflexões trazidas nesse episódio, eu vou trazer para você um passo a passo de como selecionar o sistema mágico. Você pode e deve usar esses princípios orientadores para construir o seu sistema mágico. Lembre-se que você não precisa necessariamente escolher um ou outro. Seu sistema pode se basear nos aspectos de ambos, como eu falei anteriormente, um aspecto mais híbrido. Apenas fique atento às fraquezas do caminho que você deve escolher e certifique-se de utilizar os seus pontos fortes. Então use um sistema de magia mais pesado se você for usar magia para resolver muitos problemas, se o seu público está mais acostumado com magia mais pesada, se você está bem em saltar obstáculos para expandir seu sistema, e se sua magia não necessariamente transmite um tema. E use um sistema mais suave caso você queira transmitir um tema usando magia, se você deseja criar uma sensação de admiração, se você deseja expandir facilmente, se você deseja ser acessível a um público mais amplo, e se sua magia não será usada regularmente para resolver problemas. E com isso nós vamos terminando esse episódio. Na próxima semana falaremos sobre as 3 leis de Sanderson e o Triângulo da Magia. Usem e abusem das suas criações e deixem os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!